Em 1638, um visitante alemão em Londres tropeçou em algo maravilhoso. Atrás da porta de uma casa perfeitamente comum em Lambeth havia uma sala que continha o mundo inteiro e algumas coisas além dele. Havia um papagaio do mar, uma série de objetos estranhos, uma pedra e um manto que uma vez pertenceu ao pai de Pocahontas. Esse era o gabinete de curiosidades de John Tradescan, um lugar onde se podia ver mais coisas estranhas e maravilhosas em uma sala duque se dedicando uma vida inteira a viagens. Os gabinetes de curiosidades nasceram de uma mania por colecionismo que se espalhou pela Europa nos séculos XVI e XVII. Todos os que podiam se dar ao luxo enchiam suas casas com uma variedade espantosa de objetos para impressionar e entreter seus amigos. Gabinetes de curiosidades sempre me fascinaram. Talvez seja por causa de um momento em que, como um calouro de olhos brilhantes na Universidade de Oxford, com jet lag, saudade de casa e ainda não acostumado com o frio, meus novos amigos me arrastaram até o Museu Acholian, e lá me encontrei hipnotizado diante do mesmo conjunto de curiosidades sobre o qual aquele turista alemão havia escrito tantos anos antes. O gabinete de curiosidades de John Tradescan eventualmente se tornaria o Acholian, o primeiro museu público construído com essa finalidade no mundo. Mas esses gabinetes fazem parte de uma história ainda maior, da história de como descobrimos o mundo e chegamos a entender nosso lugar dentro dele. Essas coleções ecléticas entraram e saíram de moda, mas seu apelo nunca desapareceu. Recentemente, o gabinete vem passando por uma renascença, enquanto curadores e artistas contemporâneos abraçam a mesma excentricidade estimulante que os colecionadores do século XVII adotaram. Mas a história começa, como boas histórias geralmente começam, com a abertura de uma caixa. Um gabinete de curiosidades. A Grã-Bretanha sempre foi uma nação de colecionadores. Coletamos, classificamos e construímos santuários para nossas obsessões, desde tampinhas de garrafa até os mármores de Elgin, desde a Tate Modern até o Facebook. Mas para realmente entender esse caso de amor com objetos, precisamos voltar ao século XVI, as primeiras viagens de descoberta e a explosão do comércio global que se seguiu. Esse foi o Big Bang do mundo ocidental, o momento em que os horizontes da Grã-Bretanha se expandiram de um jeito que nunca tinham imaginado antes, o momento em que inúmeros viajantes britânicos encontraram pela primeira vez novos lugares, novas pessoas e novas coisas. Esses primeiros viajantes, em terras distantes, encontraram quase tudo como algo maravilhoso. As viagens alimentaram nosso desejo de possuir as coisas estranhas que emergiam de lugares estrangeiros, e os colecionadores do Renascimento vasculharam o tempo e o espaço para colocar as mãos nelas. Abundância era a palavra da época, e tudo estava lá para ser conquistado. Um cortesão jacobino cometeu o erro de mencionar ao rei Jaime I essas novas coisas estranhas, como os esquilos da Virgínia, que dizem poder voar. Claro que o monarca imediatamente exigiu algumas amostras para si. Um colecionador orgulhoso não escondia seus tesouros em um sótão empoeirado, e esses itens estranhos eram destinados à exibição para entreter e impressionar os amigos. Os primeiros colecionadores eram monarcas e aristocratas que buscavam coisas valiosas, mas quando essa mania de colecionismo chegou às costas britânicas, ela se espalhou entre as classes médias, como estudiosos e sacerdotes, que tinham menos dinheiro para gastar com seu hobby. Assim, suas coleções focavam-se principalmente em objetos naturais e coisas exóticas, que eram ligeiramente menos caras e podiam ser adquiridas de comerciantes e viajantes. Um desses colecionadores da classe média foi John Bargrave, um clérigo que mais tarde se tornaria cônego da Catedral de Canterbury, onde sua coleção ainda está guardada hoje. Bargrave fugiu da Inglaterra durante a Guerra Civil e passou as décadas de 1640 e 1650 viajando pela Europa e norte da África, documentando suas aventuras em um diário de viagem lindamente ilustrado. Os objetos que ele colecionou ainda existem e estão guardados em seus gabinetes originais. Podemos dar uma olhada dentro? Sim, e podemos começar com esse item aqui. O que é isso? É um camaleão, meio mumificado ou fossilizado. Na verdade, ele foi conservado, e há uma história interessante ligada a esse item. Quando Bargrave foi para o norte da África em 1662, ele recebeu este camaleão como uma curiosidade, já ainda estava vivo. Ele o trouxe no navio, e ele e seus companheiros de viagem se encantaram com a pequena criatura, alimentando-a com moscas e cutucando-a para que mudasse de cor.
Mas, à medida que viajavam mais para o norte, a temperatura caiu, a quantidade de moscas diminuiu, e o camaleão morreu a bordo do navio. Então Bargrave deu o camaleão ao cozinheiro do navio, que o preservou em conhaque. Outro item curioso aqui é um dente de hipopótamo, que era uma grande curiosidade no século XVII. E aquilo? Ah, sim, isso é o chamado o dedo do francês. É um dedo de verdade? Sim, ele o conseguiu de um mosteiro em Toulouse, onde havia um catacumba de corpos preservados. Ele teve a oportunidade de ver os corpos mumificados no solo e trouxe um pedaço para si mesmo. Os gabinetes de curiosidade de Bargrave eram sobre passar tempo com objetos, desfrutando das pequenas coisas e das histórias que eles contavam. O interessante sobre esses colecionadores de classe média, como Bargrave, é que eles coletavam não porque os itens eram caros ou sagrados, mas simplesmente porque eram curiosos. Os gabinetes de Bargrave eram modestos, mas alguns colecionadores acumulavam tantas curiosidades que ocupavam salas inteiras. Esses os salões de maravilhas, como eram conhecidos, eram microcosmos do mundo. O universo em miniatura era considerado especialmente maravilhoso se resistisse à classificação. Um dodô, por exemplo, era uma coisa de maravilha porque era uma ave incapaz de voar. Mas o conceito de maravilha é complicado. O gabinete pretendia ser um espelho do mundo, um instrumento de conhecimento, mas a maravilha pode rapidamente se transformar em obsessão. Alguns dos itens mais valorizados pelos colecionadores eram coisas monstruosas. Na Idade Média, aberrações da natureza eram consideradas maus presságios, mas um estudioso do Renascimento poderia olhar para a mesma coisa e ver um enigma a ser resolvido. Assim, anões, homens peludos ou de duas cabeças estavam em grande demanda. Ao colocar objetos lado a lado, os colecionadores tentavam organizar o mundo e compreendê-lo mais profundamente. A maneira como você exibia sua coleção dependia da história que queria contar e o tipo de imagem do mundo e de si mesmo que queria refletir. Sou fascinado pela paixão que movia esses primeiros entusiastas dos gabinetes. Então, vim encontrar um colecionador moderno. Victor Wind criou seu próprio Salão de Maravilhas no East End de Londres. Há quanto tempo você coleciona? Coleciono desde criança e nunca parei. Não consigo evitar. Como um pássaro que recolhe tudo, é uma doença. Gosto de tudo em conjunto, é difícil ter favoritos. Aqui você tem um verme de profundidade marinha, desenhos de prisão de Charles Bronson, borboletas de espécies inglesas, esculturas tribais, crânios e outros itens curiosos. Curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like e compartilha com quem também adora conhecer lugares incríveis e misteriosos. E claro, não se esquece de se inscrever no Tour Curioso para não perder nenhuma das nossas aventuras.